Olá! O CAF acompanhou o ato Marighella Vivo no dia 4 de novembro, lembrando o assassinato do líder da Aliança Libertadora Nacional, há 50 anos, na Alameda Casa Branca. Neste episódio você vai acompanhar depoimentos dos participantes que falaram da importância de manter viva a memória de Carlos Marighella. Aqui é João e este é o podcast 1049. Próxima estação. Liberdade. Bom dia. Estamos aqui no ato Marighella Vive, 50 anos, na Alameda Casa Branca, local onde ele foi assassinado pela ditadura. O ato marca uma homenagem a um dos grandes heróis do povo brasileiro, que lutou contra a opressão, lutou contra a ditadura militar, dedicou toda a sua vida a essa luta, né? E não é à toa que até hoje Marighella foi o inimigo número 1 da ditadura militar, e até hoje a burguesia tem medo do Marighella, né? O filme não consegue ser lançado, né? Então, só esse pavor que essa gente tem do Marighella dá a dimensão da grandeza dele. Deixa eu aproveitar aqui e dar um spoiler. Meu nome é Márcio Sotelo, sou advogado, sou militante do movimento do Comitê Paulista Memória, Verdade e Justiça. Sou também colunista do podcast do Justificando. Nós vamos fazer um especial, agora vamos gravar essa semana, um podcast especial sobre Marighella com o Tom Fonfilho, ex-militante da ALN, com a Ana Corbusier. Nós gravamos agora na quarta-feira, mas vai para o ar na quinta-feira da semana que vem. Então, vamos cruzar os nossos podcasts, né? Aí. Tá bom? Vamos junto. Liberdade. Meu nome é Maurício Politi, sou diretor do Núcleo de Preservação da Memória Política, uma ONG que foi criada em 2009 justamente para resgatar a memória dos tempos da ditadura e trabalhar em ações educativas e culturais, mostrando que o passado não passa enquanto você não esclarece os fatos ocorridos na época da malfadada ditadura, que durou 21 anos. Fazer atos como esse que estamos hoje aqui na Alameda Casa Branca, que é um ato tradicional, que já fazemos faz mais de 10 anos no mesmo lugar, onde o comandante Carlos Marighella foi assassinado, é um ato não só de homenagem a ele, como líder da Ação Libertadora Nacional, como revolucionário que quis melhores condições para o povo brasileiro, mas também é um ato de lembrança para a gente não esquecer que as pessoas que deram a vida para que o povo brasileiro pudesse ter liberdade, para que o povo brasileiro pudesse se independizar e que a desigualdade social diminuísse no país. Liberdade. Sou a Gabriela Guedes, militante do Levante Popular da Juventude. E bom, assim, nós do Levante a gente sempre resgata assim, a memória do Marighella como inclusive figura de herói, quanto uma pessoa que representa não só, né, e principalmente talvez essas pessoas, né, que lutaram na ditadura, né, que foram presas, foram torturadas, simplesmente por defender a liberdade, né, do povo participar, fazer parte, né, da construção do Brasil, assim, né, no limite é isso que Marighella defendia, essa questão da libertação nacional e tudo mais, a soberania, né, do Brasil. Mas também enquanto um lutador que, mesmo antes, inclusive, mesmo em momentos de abertura democrática, ele foi deputado, né? Então ele, em todos os momentos da história em que ele esteve na luta, ele fez essa defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro, assim. E para nós isso é uma referência, assim, né? Nós viemos daí também, né? O Levante não nasceu do nada, né? Sabemos e temos clareza que muitos vieram antes de nós e nos vemos parte dessa história também, né?
todos os anos, né, a gente faz parte dessas homenagens, né, ao comandante Carlos Marighella, como a gente chama, e acho que do ano do ano passado para esse ano, acho que o nome dele se torna mais atual ainda, assim, né, porque justamente ele nos ensina também como resistir, como seguir lutando em momentos mais difíceis, momentos de repressão, um momento em que a esquerda brasileira, né, está isolada do povo brasileiro e que é necessário essa reconexão. Então, o Marighella é um grande exemplo assim para nós, né? A LN organizou cursinhos populares, tiveram mandados parlamentares, organizaram a guerrilha, porque naquele momento era uma referência também, né? Que na América Latina estava acontecendo uma série de outros processos, como em Cuba, né? Que o povo pegou em armas para defender o país, assim. Então, o Marighella para nós é isso, assim, uma referência, um herói. E a gente espera, humildemente, óbvio, poder seguir esse legado. Valeu. Liberdade, liberdade, liberdade. O meu nome é Antônio Carlos Fum, eu sou baiano, jornalista, comunista, e acho que isso resume bem o que eu sou. Eu entrei no Partido Comunista com 18 anos e saí do partido com 21 anos para entrar na ALN, na Ação Libertadora Nacional. Fui preso em 69, mas fiquei pouco tempo preso. E aí saí e voltei para a militância. E perdi muitos companheiros, inclusive o primeiro desaparecido político do país, o Virgílio Gomes da Silva, comandante Jonas, que foi assassinado a meu lado. E o corpo nunca foi encontrado. Eu me envolvi na luta pelo encontro, pela identificação dos nossos mortos, porque eu acho que é uma obrigação, um compromisso nosso, de todos os combatentes, com aqueles que desapareceram. E, sabe, acho que vocês estão fazendo um trabalho muito sério. Fico muito contente, entende, de encontrar vocês fazendo esse trabalho. Qual o senhor acha assim, a importância desse ato hoje, esse significado? O Marighella foi o nosso comandante, foi o nosso teórico. O Marighella foi e continua sendo fundamental para a história desse país. E ainda vamos fazer atos, sabe, maiores do que esses e em momentos melhores. Liberdade, liberdade, liberdade. Bom, meu nome é Rose Nogueira, eu sou jornalista há mais de 50 anos e eu vivi a história do Brasil esse período todo, não é? Então nós vimos e participamos, no meu caso, como um pequeno apoio à luta lá do pessoal, né? A pedido de alguns amigos. Mas nisso aí, por alguns instantes, eu conheci o Carlos Marighella, por alguns instantes, assim, por 10 minutos e tal, porque eu não participava das reuniões. E então, ele me parece, vendo depois a vida dele, o Carlos Marighella, ele é um poeta antes de tudo, um visionário. Ele ficava vendo o Brasil melhor, não é? Como naquela época, como agora, tanta gente passando fome. Não é possível um país tão lindo e rico desses, entende? Que tenha tanta gente passando fome sem nenhum valor na rua, não é? Então, assim como nós, ele ficava profundamente triste com isso. Ele combateu
Foi preso no Estado Novo, depois procurado na ditadura, foi sempre perseguido. Agora, o que me parece, assim, olhando a vida dele, na biografia do Mário Magalhães, jornalista também e tudo, é que exatamente esse excesso de humanidade dele, que ele era um poeta. Um poeta é um ser humano excessivamente, incrivelmente humano. Ele era um poeta desde menino. Ele fez uma prova de física na escola lá da Bahia em versos decassílabos. Quer dizer, ele era um gênio. E, ao mesmo tempo, essa pessoa doce, que a Clara sempre lembra, que o filho dele lembra, não é? Que o seu Cavalcante lembra os amigos dele, que conheceram de verdade. Então, ele existiu e a memória dele caiu numa emboscada, foi morto de uma maneira canalha. Mas todos esses grandes heróis, enforcar o Tiradentes não é canalha também? Quando morrem, a gente não pode deixar morrer. Ele não morreu. Olha aqui, ó, o que tem de gente aqui lembrando que ele não morreu, que a alma dele está viva. E quando alguém faz um poeminha, tinha que lembrar dele, não é? Então, ele tem um poema maravilhoso, que chama Rondó da Liberdade, certo? Então, que é assim, defendendo a liberdade eu posso ir até a morte. É o resumo desse poema, né? Então, ele é o grande poeta. E quando a gente conversa com a Clara, ele foi um grande namorado, um grande amigo de todo mundo que ele podia ter por perto, não é? Então, eu acho que ele é um exemplo de brasileiro, né? Tá aqui. E não interessa se pensa assim, se pensa assado. A gente tem que respeitar um grande homem que nasceu, como tem tantos, e tocar o Brasil para frente, mudando esse país, né? Não retirando direitos, não retirando tudo que pode, não normatizando a pobreza, a morte, ao contrário, valorizando a vida. Então, eu acho que era isso, o Carlos Marighella, por tudo que eu já li, por tudo que eu já vi, e pelos 52 anos que eu frequentei as redações. Liberdade, liberdade, liberdade. Bom, eu sou Maria Marighella, sou a neta, né, desse homem extraordinário com quem eu divido com o Brasil, porque ele realmente amou o Brasil, né? Então ele é um pouco de todo mundo, ele é nosso. Então hoje, nesses 50 anos do seu assassinato, diversas atividades estão sendo realizadas em todo o Brasil, desde atividades como essa, na rua, atividades nas casas legislativas, organizadas em sindicatos, atividades sem autoria determinada. E é lindo ver essa capacidade de Marighella de ainda inspirar, de ainda mexer mesmo simbolicamente com esse sentimento, esse desejo revolucionário que tem em cada um, né? Eu falei um pouco, o Estado brasileiro já reconheceu responsabilidade sobre a morte de Marighella. Então, assim, nós já passamos esse capítulo. O que a gente precisa agora é contar essa história numa tentativa de contar ao povo a sua própria história, no sentido de fazer essa curva, porque o contexto atual, ele precisa interditar o debate público, ele precisa interditar o debate político no Brasil para implementar uma política de assassão, uma política de horror, uma política regressiva. Então, para que isso aconteça, precisa haver interdição. E nós precisamos nos insurgir quanto a isso, ou seja, contra a interdição do debate público. Ou seja, que a luta política se estabeleça na democracia, no dissenso, no debate, né? Então, hoje estarmos aqui ou estarmos conectados a todas essas homenagens, é estarmos conectados a todas as lutas populares, contemporâneas, em circuito no Brasil. Então, conectar Marighella com o seu povo, um povo que ele amou profundamente, porque ele deu a vida e deu alegremente. É muito importante que Marighella fez essa luta com alegria, com carnaval, amando,
conectando, se insurgindo contra a burocracia, se insurgindo a cada momento contra a boçalidade, o autoritarismo, o horror. Liberdade, liberdade, liberdade.